Olá pessoal, estou aqui de novo para tentar ajudar vocês. Hoje eu vou falar na parte de eletricidade, tá certo? Sendo mais específico, da parte de campo elétrico. É muito importante que a gente tenha uma noção de grandeza vetorial e grandeza escalar, tá certo? Grandeza vetorial, ela tem três características. Ela tem direção, sentido e módulo. Módulo ou intensidade, tá certo? Então o campo elétrico a gente chama de vetor campo elétrico. Exatamente porque o que eu falei. Ela tem direção, sentido e tem intensidade. Tá certo? Bem, pessoal, como eu falei. Muito bem, pessoal. Como eu falei, campo elétrico é uma grandeza vetorial, pois tem direção, sentido e intensidade, tá certo? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá certo? Para representar um campo mesmo, um espaço. Então a gente tem esse espaço aqui que eu desenhei e vou depositar uma carga Qzão, tá certo? Por que Qzão? Já vou explicar por quê. Depositei essa carga eletrizada ou com excesso de elétrons, negativamente, ou com falta de elétrons. Ele está carregado positivamente. Depositei uma carga qualquer aqui eletrizada, ele vai eletrizar o meu campo. A partir desse momento, o meu campo está eletrizado, certo? Então eu posso testar se realmente esse meu campo está eletrizado. Como é que eu sei? Nós sabemos que duas cargas, quando são aproximadas, tem uma força sobre eles, ou de atração ou de repulsão, tá certo? Se as duas cargas tiverem o mesmo sinal, se as duas for positivo ou as duas negativas, elas se afastam. Se tiverem sinais opostos, elas se atraem. Tá certo? Então vou colocar uma carga Qzinho, tá certo? Qzão porque é a carga fonte, é a carga que eletriza o meu campo, e Qzinho porque é a carga de prova. É aquela carga que vai testar se o meu campo está eletrizado ou não. Porque se eu colocar uma carga aqui e ela não tiver força nenhuma sobre ela, significa que essa carga é uma carga neutra, não é uma carga eletrizada. Tá certo? Lembrando que a gente tem aqui uma distância entre, vou chamar de distância D, é a partir daí que surge a lei de Coulomb, que eu não vou demonstrar de novo porque eu já demonstrei na aula passada, que é a constante eletrostática vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho dividido por D ao quadrado. O módulo porque a gente vai usar o valor absoluto, tá certo? Ok, isso aqui não é novidade. Isso aqui não é novidade, tá certo? Lei de Coulomb. Lembrando que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá certo? É uma constante. No vácuo, ela vale esse valor, tá certo? É constante no vácuo. Muito bem. Então, veja só. Eu vou dar duas situações. Eu vou colocar um Qzão aqui. Vou colocar aqui. Um Qzão positivo, tá certo? E vou colocar um Qzão negativo. Vou trabalhar com vocês agora. A grandeza vetorial. Por que o campo elétrico é a grandeza vetorial? Porque ele é um vetor, tá certo? Eu vou ter, quando esse Qzão é positivo, eu vou ter várias linhas, pessoal, assim, ó. Várias linhas. Vou chamar aqui de E1, E2, E3, E4, E5. Tá certo? Porque o campo elétrico a gente chama ele de E. Tá certo? Um E maiúsculo. Beleza. Quando o meu Qzão é positivo, o meu vetor é de saída. Tá certo? Todos é de saída, ó. Quando o meu Qzão é negativo, é o contrário. Se positivo é de saída, negativo ele é de chegada. Tá certo? Vou chamar de E1, E2, E3, E4,
é 5. Eu representei 5 aqui, mas na verdade há infinitos vetores, que a gente chama de linha de força, ou linhas de força. Tá certo? Muito bem. Então veja só, o sentido do meu vetor campo elétrico não depende da minha carga de prova. Pode olhar, ó. Eu sei a direção e o sentido do meu vetor campo elétrico, mas não depositei em lugar nenhum o meu Qzinho, minha carga de prova. Agora eu vou pegar aqui, eu vou colocar uma carga de prova positiva para a gente ver se a força vai ser de atração ou de repulsão. Tá certo? Sinais iguais, a força é de saída. Por quê? É de afastamento, é de repulsão. Certo? Nesse vetor, nessa linha aqui, nesse vetor E2, eu vou colocar uma carga negativa. Gente, carga negativa com carga positiva se atrai. Então, a minha força vai ser de atração. Veja bem, sinais iguais, a força é de afastamento. Sinais diferentes, a minha força é de atração. Tá certo? Repulsão e atração. Ok. Para o Qzão negativo, vou fazer a mesma coisa. Vou depositar um Qzinho positivo. Opa! Negativo, positivo, se atrai. A minha força é de atração. E vou depositar aqui uma carga negativa. Carga de sinais iguais é de afastamento, é de repulsão. Então veja bem, o que dá para a gente perceber aqui? Quando o Qzinho é positivo, o F e o E têm o mesmo sentido. A direção é sempre a mesma, tá? Qzinho positivo, o E e o F têm o mesmo sentido. A direção é sempre a mesma. Aqui, Qzinho negativo, eu tenho sentidos opostos, mas a direção é a mesma. Tudo bem? Então vou colocar aqui. Qzinho positivo, a minha força e o meu vetor campo elétrico tem o mesmo sentido, pessoal. Tem o mesmo sentido, tá certo? Então vamos lá. Para calcular o meu campo elétrico, o meu vetor campo elétrico, basta fazer F dividido pelo módulo de Qzinho da minha carga de prova. Só que vejam bem, pessoal, quem é F? F é isso aqui, ó. Nós não vimos isso pela lei de Coulomb? Então veja bem, E igual a K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho dividido por D ao quadrado. Opa, tem um módulo de Qzinho aqui. Na matemática, a gente viu que um número dividido por ele mesmo é 1. Dá para simplificar. Então, módulo de Qzinho dividido pelo módulo de Qzinho vai dar 1. Então, eu vou ter E igual a K vezes o módulo de Qzão dividido por D ao quadrado. Tudo bem? Então, para calcular o meu campo elétrico, eu posso fazer assim, se essa forma me ajudar, ou eu posso fazer assim. Lembrando que é o meu campo elétrico, dado em Newton por Coulomb, certo? Ok? A gente vê também que o campo elétrico ele pode ser dado em volt por metro, tá certo? Porque 1 Newton por Coulomb é igual a 1 volt por metro, tá certo? Beleza? Então é isso, pessoal. É muito importante a gente analisar isso. Quando ele é de saída, porque o meu Qzão é positivo. Quando ele é de chegada, porque o meu Qzinho é negativo. Tá certo? Espero ter ajudado.